Gente, uma boa noite a todos, do coração, super bem-vindos. Nós ficamos sem energia elétrica aqui bastante tempo, até achei que hoje tudo ia acontecer apenas na vela. E o jovem saiu, inclusive, para comprar umas velas. Eu falei, olha, pode fazer uma overdose de vela lá, porque se continuar sem luz, a gente vai à capela iluminado pela vela. E aí, um pouco antes, a energia elétrica retornou e a gente está aqui com essas comodidades suicidas que todos nós temos grande prazer em usufruir. É exatamente daquilo que nos mata e nos estrangula no planeta. Mas vamos lá. Todos nós temos um componente suicida altamente elevado no nosso modo de ser. A gente diz que é pela vida, mas nós somos de fato pelo conforto. E a honestidade manda dizer que nós chegamos onde chegamos por causa, sobretudo, do nosso culto ao conforto. Por isso é que tem gente que ora pedindo a Deus uma boa morte, que é aquela morte bem confortável, bem tranquila. Bom, a gente vem esses dias todos, essas últimas quartas-feiras, conversando sobre o discípulo, sobre o discipulado. E o nosso texto tem sido o Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Nós já vimos os versos iniciais até o capítulo 13, já seguimos no capítulo 13 até ao verso 20, e de fato já chegamos a andar até o verso 22, 23, mas nós vamos fazer essas idas e vindas em muitas ocasiões, porque nós iremos prosseguir, se Deus quiser, até o capítulo 21 de Mateus, de modo que isso significa um bom tempo de encontro entre nós, com Mateus aberto, sem a preocupação exegética, nem aquela preocupação chamada homilética por aqueles que preparam sermões ou estudos, nem tampouco a preocupação de ficarmos presos verso a verso. Nós estamos vendo o espírito do que está sendo dito, com a liberdade de irmos e virmos conforme a ênfase temática a aparecer no escopo do que nós estamos tratando e trataremos. Nós vimos no primeiro dia que Jesus inicia com uma advertência. Antes dele mencionar a palavra igreja a primeira vez, que é aqui em Mateus 16, antes dele fazer a pergunta, quem dizem as multidões que eu sou, antes de Pedro dizer, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, a primeira coisa que ele tinha dito é acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E eu falei uma quarta-feira longamente a respeito do fato de que não existe caminho de discípulo que seja erguido sobre o fundamento desse fermento dos saduceus e dos fariseus. Os saduceus significando aquela relação ritualística, formal, cultural, psicológica, às vezes até político-partidária, de posicionamento estratégico do indivíduo no mundo, mas que não crê nem em anjo, nem em espírito, nem em ressurreição, nem em vida eterna, nem em transcendência, nem coisa alguma, vira cristianismo. Também, Jesus disse, acautelai-vos do fermento dos fariseus, e eu disse que não existe a menor chance de iniciar o caminho do discípulo se houver a presença do fermento dos fariseus, porque o discipulado é um convite para tirar toda a máscara, para botar a cara para fora, para deixar o ser aparecer, para liquidar o si mesmo, que Jesus disse que tem que matar o si mesmo. Nós vamos entrar nisso profundamente algumas semanas adiante. Então, há uma incompatibilidade essencial
entre o convite ao discipulado, que tem a ver com verdade, sinceridade, cara para fora, uma existência sem véu no rosto, mostrando quem se é, o que se crê, como se anda, desejoso de que a vida externa reproduza a sinceridade das convicções do coração, aceitando a disciplina do Evangelho, porque isso é ser discípulo, eu já disse, é aquele que aceita a disciplina de alguém. O discípulo é o ser sob disciplina, no caso, sob a disciplina do ensino do Evangelho, da Boa Nova. Não só do que Jesus ensinou e disse, mas do modo como ele interpretou o que disse pela vida, já que ele é o Verbo encarnado. Se é o Verbo encarnado, ele é a interpretação do próprio Evangelho, de modo que eu não preciso fazer muitas perguntas ao grego, e nem ao aramaico, e nem aos exegetas, para saber o que Jesus está ensinando, bastando-me, portanto, olhar para o modo dele ser, porque ele interpreta o que ele diz, do contrário, seria pura esquizofrenia e o Verbo não teria se feito carne. Isso é simples de entender como 2 e 2 são 4. Então, não há caminho de discípulo no fermento do fariseu, porque o fermento do fariseu é a antítese da disciplina do discípulo, que é a disciplina da verdade, da vontade de que o rosto corresponda ao coração e o coração ao rosto, de que a vida seja a manifestação sincera daquilo que habite o coração como tesouro. Esse é o caminho simples do discípulo, que é absolutamente incompatível com a performaticidade, o gerenciamento de imagem, a tentativa de impressionar pelas exterioridades, a apresentação de piedades que falsificam realidades interiores, que são apenas fachadas, todas essas coisas às quais a gente, se não está afeito pela descrição que Jesus faz tão detalhadamente delas nos Evangelhos, deveríamos estar bastante familiarizados com elas, no entanto, na nossa própria hipocrisia e na hipocrisia que nos cerca no ambiente que a gente tem chamado de igreja quase a vida toda. Então não há ninguém bobo aqui me ouvindo. Jesus também disse, nessa mesma sequência, indo de caminho para Cesaré de Filipe, onde aconteceu o estabelecimento dessa questão, que o discípulo é um indivíduo que anda não em função do vox populi vox dei, não do que as multidões dizem. Como a maioria dos que hoje se dizem discípulos de Jesus o fazem. Eu encontro pessoas no curso da minha vida que já mudaram de Jesuses muitas vezes. Já tiveram tantos Jesuses. Continua sempre Jesus, o apelido da figura é Jesus. Mas a pessoa que eles servem em cada uma dessas instâncias, eventos ou surtos, ou moveres, se a gente preferir, são pessoas diferentes. Eu os encontrei um dia com um Jesus romântico, depois com um Jesus severo, da batalha, do fogo, um verdadeiro São Jorge. Ali na frente é um Jesus dono da Amway, fazendo distribuição de células em grupos, só pensa nisso. Ali mais adiante é um Jesus neurótico com o diabo, um Jesus sem paz, atormentado por Satanás, em batalha espiritual o dia inteiro. Enfim, são muitos Jesuses. Porque é assim que o povo diz. E há discípulos que são discípulos das opiniões, são discípulos das impressões. Aí, ora Jesus está com cara de João Batista, ora Jesus está com cara de Elias, ora Jesus está assim, dengoso e melting, como Jeremias. Outras ocasiões pode ser qualquer um dos profetas, depende do mover. O discípulo, portanto, não chegou a ser discípulo se ele ainda é esse indivíduo tangido de um lado para o outro por qualquer Jesus ou Jesuses ou ventos de doutrinas que soprem na intenção de construir
uma imagem que não corresponda a quem Jesus de fato seja, quem de fato ele é, conforme o Evangelho, e é o mesmo ontem, hoje, eternamente, é imutável, não está aberto para nenhum tipo de evolução, nem de mutação. Terceiro, eu disse a vocês que o caminho do discípulo só pode acontecer por absoluto milagre. Porque não é carne, não é sangue, não é filosofia, não é elucubração, não é o muito pensar, não é a conclusão, não é a sistematização teológica, não é a racionalidade doutrinária. Nenhuma dessas coisas nos trazem a consciência de que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Essas coisas, no máximo, nos enganam, geram crenças. Crenças às quais a gente se habitua por causa do tataravô, do bisavô, do avô, do pai, da mãe. São membros da família, é o Jesus da parentela, é o Jesus parente, é o Jesus ídolo do lar, é o Jesus da casa, é o Jesus da herança, é o Jesus das gerações, é o Jesus que a gente vem acompanhando. Para que mudar? Talvez se eu tivesse nascido sob o tacão de Maomé, maometano eu fosse, mas como nasci aqui do lado de cá, de Jesus eu sou. A gente tem que se adaptar. Então, no máximo que a gente encontra é o indivíduo que, aos milhares, vocês que andam pelo meu site acompanham, aos milhares de indivíduos se queixando de tudo, de Deus e do mundo, literalmente. Aí você diz, meu irmão, por que você não segue com a palavra livre, simples, leve, solto, enraizado e comprometido com Jesus? E ele diz que não dá, eu estou assim acostumado demais, viciado demais naquele esquema, não dá, não acho que eu não sei nem me reinventar sem aquela coisa. Que faz parte, é um tique nervoso, é verdade. Está presente. É algo que se tornou atávico. Que eu não consigo nem explicar, mas está atávico ali. Faz parte. É um apêndice que se desenvolveu, é uma tromba Cristo em mim. Mas já não realiza a vida, nunca realizou, mas eu não consigo me livrar. Então o discípulo é um indivíduo que tem que inicialmente saber que nada verdadeiramente de Jesus se instalará nele por carne e por sangue. Por filosofia, por teologia, por doutrinação, por seminário, por repetição, por acúmulo de informação, por pesquisa. Por essas coisas você pode se tornar até professor de seminário, PhD. Pode virar pastor de igrejas que remuneram muito bem, mas não será ainda discípulo de Jesus. Porque o discípulo de Jesus, eu repeti semana retrasada de maneira intensa a noite inteira, é aquele indivíduo que foi acometido pelo surto de Deus na vida dele. Porque não dava para olhar para um rapaz de 30 anos de idade, um outro homem, macho, honesto, galileu, pescador, sincero, sem grandes expectativas na vida, e simplesmente olhar para ele e dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, significando dizer, de acordo com a interpretação do sumo sacerdote Caifás, que quem assim declarasse, Jesus assim declarava-se, de acordo com o que os próprios judeus, como motivo de acusação, fizeram daquilo mote condenatório dele no julgamento, dizendo que ele se dizia filho de Deus, fazendo-se, portanto, igual a Deus. Por esta conclusão do Sinédrio, o que Pedro estava dizendo era, tu és Deus. E essa é uma afirmação tão louca, tão inconcebível. Você olhar para um outro humano e dizer, antes de qualquer coisa ser, tu eras. Ou você é Susan Aitken, seguindo o Charles Manson, um negócio desse, ou não se está falando de gente sadia, a menos que seja uma revelação do Pai que está no céu. O discípulo, portanto, só nasce quando ele é engravidado pela compulsão celestial. Quando no coração dele não há mais retorno, quando ele rompeu todas as barreiras, quando
a dimensão profética ficou para trás, o sábio, o grande mestre foi superado, quando o Jesus guru foi largado, quando o Jesus semideus também foi posto de lado, quando qualquer outra versão possível dele foi descartada e o indivíduo simplesmente disse e diz: tu és o meu Deus, o Cristo do Deus vivo, tu és o eterno diante de mim. Agora, essa não é uma declaração que simplesmente é feita quando alguém a verbaliza publicamente. Ela só é feita quando ela é feita. Ela não é feita como o pregador que deseja encher o tablado de gente aceitando a Jesus, insistentemente repete: quem é que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, levante agora uma de suas mãos, dizendo a partir daí, insistentemente, o texto de Jesus: pois aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus, aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Aí fica, o cara já entra em pânico, pelo amor de Deus, é diante dos homens, o homem está dizendo, e ele aqui na frente diz: olha que eu estou dando a chance, hein? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, e vai. E o cara está ali, é a última, aí vem um, vem outro, ele fica ali: Jesus, será que tem que mesmo? Daqui a pouco ele vem, sem saber por que está vindo, constrangido, não queria vir, não desejava, não entendeu por que veio, veio porque era um perigo não vir. Era arriscado demais não vir. Aí vem. Aí aqui na frente dizem: hoje 49 receberam a Jesus, são 49 a mais no céu, um déficit no inferno, aleluia. Aí, crédito celestial, déficit infernal. E eu sou responsável, glória a Deus por mim. E aí vai essa figura aí, fazendo esse tipo de coisa, achando e dizendo às pessoas que esse é o tipo de confissão acerca de Jesus que se faz. A maioria de vocês sabe que, conquanto carregasse essa confissão verbal, ou essa crença por tanto tempo, não faz tanto tempo que alguns disseram verdadeiramente no coração: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo na minha vida. Tinha gente aqui que deixava a igreja ser a concorrente de Jesus. O cara ficava assim meio na dúvida, parecia que Jesus era uma coisa, a igreja outra. Não é verdade. Eles não se parecem em nada, é verdade. Jesus é maravilhoso, a igreja nem tanto, mas o problema é o seguinte: a igreja está aqui. A igreja tem um braço longo. E tem gente lá que é o homem borracha. Pega a gente. Está cheio de dom de Homem-Aranha, redeia para todo lado. E Jesus é manso demais para a gente levar a sério. O fato é que, de maneira simplificada e ilustrando de modo banal, o que eu estou dizendo é que muitos de nós, nesse processo, há muito pouco tempo é que começamos de fato a dizer: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Há pouco tempo atrás, quem sabe você dissesse: eu sou de Jesus desde que mamãe não morra jovem, desde que papai não me falte, eu sou de Jesus desde que ele guarde os meus filhos. Ou como um moço esta semana, lá no site, alguns de vocês viram, perdeu um filhinho de 2 anos. E uma das grandes aflições dele, em relação ao filho que morreu afogado na piscina da casa, era o fato de que ele, frequentando uma dessas igrejas nas quais Jesus é seguro contra acidente, Jesus não é vida eterna, é de fato uma grande seguradora contra furacões, tornados, afogamentos, acidentes de carro ou qualquer outra coisa. Ele tinha lá o pacto dele com Jesus, dizendo: Jesus, tudo menos que o meu filho morra afogado, ou alguma coisa assim aconteça. O garotinho veio a falecer afogado. Aí o Jesus da seguradora tem que pagar a apólice. Porque a construção da fé foi toda baseada nesse tipo de expectativa. Ora, quando existem condições, ainda não há Deus em mim
profundamente. Existe o meu desejo de Deus humano, mas não entrou ainda lá no talo, porque quando entra nas essências do ser, já não há mais questão. Segura com ele. Segura com ele. É isso que nos custa crer. Nós somos filhos de Abraão segundo a fé, discípulos de Jesus, e que temos em Abraão o pai de uma fé que responde a Deus no meio da noite, mesmo que a voz seja louca e diga: toma teu filho, teu único filho, e entrega-o sobre um dos montes que eu te mostrarei. Esse é o absurdo da entrega. Essa é a loucura da rendição. Esse é o extremo absurdo da provocação de absurdo, para ver se a gente compreende o nível da entrega e da submissão. Quando eu digo tu és Deus, a implicação disso no coração daquele que diz isso não apenas com a boca, mas com uma consciência crescente desse significado, é que todas as demais questões cessaram. Eu terei interesses e curiosidades, mas já não carregarei questões atormentadoras, porque quem diz Deus é em mim, não tem mais questão para além disso. No máximo sobram curiosidades. Eu disse também, e essa é uma grande recapitulação, que quando se recebe essa certeza de que o caminho do discípulo é uma revelação e a entrada da consciência de Jesus como Deus em nós é obra de Deus e somente dele, e não há nenhum elemento humano que possa fazer com que essa realidade se instale em nós, não como um assentimento intelectual, mas como um ancoramento que se mistura com a nossa vida de modo que ninguém mais possa separar-nos daquilo que, como realidade de Deus, se enraizou em nós. A tentação que segue a isto é aquela de pensar de que agora nós somos oráculos andantes, como Pedro. Bem-aventurado tu és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou essas coisas, mas meu Pai que está nos céus. E aí Pedro disse: bom, então eu sou um oráculo andante. Aí logo ali adiante, Jesus disse que convinha ir a Jerusalém, padecer muitas coisas, sofrer, ser morto, ressuscitar ao terceiro dia, mas Pedro não estava nem a fim de ouvir nada sobre ressurreição. Se começasse com apanhando, levando na cara, sofrendo, sendo humilhado, já que é Deus, e é meu Deus, e eu fiquei sabendo disso, aqui não. Está pensando o quê? Agora que eu disse que ele é Deus, recebi uma revelação dessa, o portador dessa revelação vai ficar passivo assim? De maneira nenhuma. Eu agora recebi a graça de dizer tu és o Filho de Deus, e vi Deus dizer aleluia para mim. Agora Deus está dizendo que vai a caminho da morte, cumpre-me salvá-lo. Nesta hora nasce a igreja. A igreja entre aspas. Que é essa atitude de agora cumpre-me salvar a Deus. Afinal, o que a igreja tentou fazer nos últimos 1.700 anos, exceto nos 300 primeiros? Antes de Constantino se tornar o salvador do cristianismo? Havia uma igreja. Depois disso, não. E essa igreja dos últimos 1.700 anos que a gente chama de cristianismo, essa religião com os seus multifacetamentos, essa hidra extraordinária, de fato, não fez outra coisa nesse tempo todo do que tentar salvar a Deus. É Pedro cogitando. De maneira nenhuma, é o sucessor. Nesse sentido, de fato, cada papa se tornou sucessor do Pedro que ouviu Jesus dizer arreda Satanás. Dessa versão. Dessa se tornaram, porque era de modo nenhum. Agora não. Toca fogo, acende a brasa, churrasca o cara, chicoteia, prende, não pode, casa, não casa. A grande questão desses
1.700 anos, não foi o coração, foi o pinto, acima de todas as coisas. A história do cristianismo é uma história obcecada pelo pênis, pelo elemento fálico. Era uma loucura, uma tara extraordinária. E todo mundo dizendo, não, não pode, não pode. Quanto mais diziam de modo nenhum, mais doentes ficavam. Mais satanizados, psicológica e espiritualmente, iam se tornando. Então, essa é só uma ilustração basiquinha nessa grande recapitulação, porque eu ainda quero ir aonde eu quero chegar, tá bom? Fiquem aí. Na realidade, essa síndrome é o que está presente nessa igreja de discípulos que se entendem como oráculos andantes de Deus no mundo. Que se 2 ou 3 ou 4 deles se reunirem, se forem 12, então o número será extraordinário. Em 12, até Deus aceita mudanças em qualquer desígnio eterno. Se 12 se reunirem, os céus tremem. E o inferno também, não foi isso que nós fomos ensinados ultimamente? Nós não, que eu estou fora dessa desde que nasci. Antes da fundação do mundo eu já estava fora dessa. Não tenho recordação de nenhuma idiotice dessa passando nem por perto da minha pele. As minhas loucuras foram outras. Em relação ao Evangelho, nunca, minha gente. Evangelho é Evangelho, seja Deus verdadeiro e eu mentiroso, mas a palavra de Deus não seja mexida. Então, uma das grandes tentações é essa. Já que eu recebi revelação, parece que ela se instalou e eu me tornei gestor dela. E aí as minhas cogitações passam a ser oráculos. E se o indivíduo for ordenado pastor, bispo, apóstolo, qualquer uma dessas coisas, aí ele passa a ser voz de Deus inquestionável em qualquer momento, em qualquer hora. Sem saber que ele saiu do bem-aventurado tu és Simão Barjonas, rapidinho, para se tornar objeto gritante do arreda Satanás, só que ele não ouve. Ele não ouve e continua dizendo, eu acho que o diabo está me tentando. É Jesus dizendo, arreda Satanás, e ele diz, está amarrado. Porque nem Jesus mais é reconhecível, ele agora é o dono do oráculo. Eu disse também que nesse caminho, frequentemente, o indivíduo pode sofrer a tentação de, em sabendo que recebeu a revelação e em ouvindo as palavras que dizem, bem-aventurado tu és Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou essas coisas, mas meu Pai que está nos céus, também eu te digo, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Eu também te digo que tu és Pedro, sobre as portas do inferno, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí o indivíduo ouve isso, aí ele surta do jeito que a gente tem visto o surto acontecer. Não é? Número 1, pensando que a pedra é Pedro. Tem um bocado de gente pensando que a pedra é Pedro. Não só na Igreja Católica Romana, e o protestantismo, entre outras coisas, se insurgiu contra a Igreja Católica por essa questão de pedreiro, né? De quem é a pedra? De quem é a pedra? Quem é a pedra? Quem é a pedra? Quem é a pedra? A Igreja Católica diz a pedra é Pedro. Aí os exegetas protestantes, não, a pedra não é Pedro. Porque o texto grego sugere uma derivação do aramaico, onde Cefas é pedacinho de pedra, é fragmento, é lasquinha. Então a pedra não pode ser Pedro, porque Pedro é lasquinha. Aí eles ficam nessa discussão, é Pedro é a pedra, não, Pedro é lasquinha, Pedro é a pedra, Pedro... Essa parece até coisa de menino. E um bando de gente grande, alguns até com umas mitras na cabeça e uns báculos na mão, discutindo de quem é a pedra. De quem é a pedra? A pergunta não procede. Simplesmente eu pergunto, quando que Pedro foi pedra? Ele foi pedra
na casa de Caifás? Uma pedra rolando pela ladeira. Foi pedra quando? Sabia o dia do Pentecoste? Foi uma pedra queimada sem saber de onde o fogo vinha. Foi pedra angular e decisiva quando? Na casa de Cornélio? O homem já estava convencido, visitado, angelificado, depois o Espírito Santo cai sobre eles e a última coisa é, escuta, a gente vai ainda negar água para esses aqui o Senhor já batizou, como nós no princípio? Onde é que estavam as chaves nas mãos de Pedro nesse reino de Deus? Onde é que ele saiu abrindo? Que porta é que ele abriu? Nem a da cadeia ele abriu, o anjo que foi lá tirá-lo. Olhem para o livro de Atos dos Apóstolos e me digam onde é que esse homem andou abrindo as portas dizendo é por aqui. Onde é que ele foi pedra de alguma esquina? Há uma só pedra, meus irmãos. Há uma só rocha. Que Paulo diz que é uma pedra andante que seguia até os israelitas no deserto. Há uma só pedra de esquina, há uma só pedra angular. Há uma só pedra sobre a qual quem está encontra refúgio e segurança eterna, e ai daquele sobre quem ela caia, porque esse é esmiuçado e vira pó. Não há uma segunda pedra. Não há uma pedra de adendo, não há uma pedra que se transforme num cristal teológico do cristianismo. Pedro, a pedra. A pedra é uma só, e é Jesus. Se você quiser, a pedra é a confissão acerca de que Jesus é Deus. Mas essa confissão em si não é magicamente a pedra, porque ela só é poderosa como rocha, porque Jesus é a rocha. Do contrário, o que seria tal confissão? Então não precisa também recorrer a lugar nenhum. Alguém que não tenha ficado idiotado pelas cogitações teológicas, lendo com simplicidade o Evangelho, e quanto mais simplicidade, mais luz, perceberá sem titubeio que a pedra é uma só. A pedra sobre a qual a vida do discípulo é erigida, a vida comunal ou orgânica do que Deus chama igreja é estabelecida, a rocha da segurança do ser é Jesus e é só Ele. Fora dele não existe estabilidade em absolutamente mais nada. O discípulo, no entanto, corre o risco de ficar pensando que quem disse a primeira vez aquela coisa se transforma no patrono daquela verdade e no indivíduo incumbido por Deus de defendê-la. Como se agora as chaves do reino fossem uma prerrogativa dele. Ele anda com ela pendurada aqui. Está pensando o quê? Vou ver quem entra e quem não entra. Eu não sou o pastor nem sou a porta, mas eu fui indicado como porteiro. Eu até mais, eu prefiro ser porteiro do que a porta e do que pastor, porque aqui eu é que decido. No fim, eu é que digo quem entra e quem não entra. É outra doença do discípulo que não se converteu. É ficar pensando que as chaves do reino que Jesus disse, dar-te-ei, eram chaves que, em sendo dadas, se transformariam num poder para ser usado de modo abusivo. O que Jesus está dizendo é que essas chaves do reino que ele dá não apenas a Pedro, mas dá a tantos quantos digam tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, por uma única razão. Aonde está o reino de Deus para ser aberto com esta porta, se não, meu irmão, antes de tudo no seu coração? É outra vez a doença da religião, do discipulado como religião. É a chave para abrir uma porta fora da gente. Eu tenho a chave. Vou ver se ele entra ou se ele fica fora. Quem entra? A chave espiritual. E é tudo para lá.
sem discernir, sem perceber que o reino de Deus não vem com visível aparência. E Jesus disse, não deem atenção quando disserem ei-lo ali, ou ei-lo acolá, ou qualquer que seja a tentativa de afastá-lo do eixo da sua verdade, porque o reino de Deus está em vós. Quando ele diz, eu dar-te-ei as chaves do reino, ele está dizendo que eu, agora, porque fui iluminado com essa revelação eterna, tenho acesso como escriba do reino de Deus a tesouros novos, tesouros velhos e antigos, a realidades que agora estão abertas a toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É isso que a chave do reino abre. Não é uma prerrogativa de um, é uma graça para todos. Foi dito a Pedro porque Pedro tinha dito o que acabara de dizer. A graça foi pessoalizada e personalizada na declaração feita a ele. Mas, sinceramente, quem pode negar que Jesus não tenha dito a mesma coisa a ti, a mim, ou a qualquer um de nós que tenhamos entregue a vida com consciência e que tenhamos ouvido dentro de nós que existe agora, pela fé, a possibilidade da gente se conectar ao inimaginável, tanto quanto nos desconectarmos daquilo que antes era impossível. Então ele vem, e ainda prossegue, e diz que nesse caminho, o discípulo também corre um outro risco extraordinariamente significativo na confusão mental, que é sobre o que eu gostaria precisamente de falar agora para a gente concluir, tá bom? E eu prometo que quarta-feira que vem não tem recapitulação. Eu fiz isso hoje só para ver se alguns se situavam e a gente vai continuando, tá bom? O que eu queria falar hoje sobre esse caminho do discípulo tem a ver com o início do verso 13 do capítulo 16. Indo eles de caminho na direção de Cesareia de Filipe. Eu já falei aqui a vocês, algumas quartas-feiras atrás, que Cesareia de Filipe é uma cidade que tinha sido construída por Herodes Filipe em homenagem a César, para fazer um contraponto político à cidade de Cesareia Marítima, construída no litoral de Israel, também dedicada a César e erigida por Herodes o Grande, antecessor de Herodes Filipe. E aí, essa cidade de Cesareia era uma cidade absolutamente pagã dentro de Israel. Israel, você lê no livro de Juízes, em alguns lugares e geografias, não conseguiu ficar de todo livre das populações anteriores, que o precederam, quando eles vieram do Egito, trazidos já por Josué, e entraram na campanha de tomar a terra. Um dos lugares que eles não conseguiram tomar foi o norte do país, aonde ficava a meia tribo de Dan, as nascentes do rio Jordão. E o livro de Juízes nos diz que eles conseguiram sujeitar os moradores da terra a trabalhos forçados, mas não conseguiram expulsá-los de todo. De modo que aquela localização de Cesareia de Filipe, no sopé do Monte Hermon, na nascente do Jordão, que é uma geografia histórica de presença humana das mais antigas do planeta Terra, sempre foi pagã e o é até hoje. No tempo de Josué, eles encontraram ali toda sorte de cultos. Cultos aos deuses cananeus, aos deuses mesopotâmicos. Ali havia uma densidade forte de presença mística, que depois veio a se tornar realidade nos escritos bem posteriores, já do chamado livro de Enoque, que nos diz que aquele complô de anjos
descrito em Gênesis, no capítulo 4, e até o 6 no dilúvio, teriam se encontrado naquele afã desesperador de possuírem as filhas dos homens, de terem intercurso, de terem sexo com as mulheres, naquele desespero, os Benai Elohim, os filhos de Deus, querendo os melhores protótipos genéticos para gerarem aqueles que vieram a ser os gigantes que dominaram a antiguidade, os Nefilim, lá no texto, você vai encontrar o remanescente desse grupo presente no ambiente do Monte Hermon, já na literatura apocalíptica de Enoque, e fazendo também a Bíblia referência ao fato de que um dos últimos gigantes remanescentes desse tempo, Og, rei de Bazã, morava ali nas imediações, do ladinho. Então o Hermon carregava essa simbolização de presença de rebelião angelical. A presença de Og, rei de Bazã, e de muitos outros era uma marca no imaginário e era uma presença arquetípica na percepção judaica e o é até hoje. Nem que seja como lenda ou mito. E agora Jesus está indo com eles justamente para um lugar que continua a ser um dos lugares mais pagãos de Israel, com nichos dedicados aos deuses desde a antiguidade, e nos dias de Jesus, com um cenário que era exatamente correspondente a qualquer cenário pagão de Roma ou da Grécia. Era a arquitetura, o panteão, os deuses, as adorações, os ofícios, os cultos, tudo isso rolando lá. Agora, interessante é que Jesus decide levantar essa questão de quem sou eu para você? E afirmar, você é feliz porque não foi você que descobriu isso, foi o meu Pai que revelou a você. Para logo depois dizer, se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me, e a gente vai ver isso muito adiante. Mas ele faz isso não na direção de Jerusalém. Ele podia ter feito no templo. Era um lugar muito mais adequado. Um evangélico iria dizer que era um lugar mais purificado, santificado ao Senhor, com os levitas, adorando, com tudo, lembrando a glória de Deus. Mas não, é na direção de Cesaré de Filipe. É na direção da idolatria como status. É na direção da multiplicidade dos deuses. É na direção da pluralidade dos cultos. É na direção da diversidade das percepções. É na direção da não unanimidade. É na direção do mundo como ele é. Indo a caminho, no processo, nessa direção, é que tudo isso acontece. E Jesus vem a dizer ao discípulo, que diz, tu és meu Deus, que sabe que fez isso não por autopercepção, mas por revelação do Espírito Santo. Que agora ele é um cidadão do reino, ele entrou no reino, nasceu de novo. Chave do reino está aqui com ele, ele entra e sai e acha pastagem. Não como um poder pessoal, mas como uma graça de Deus sobre ele. A ele é dito que ele pode caminhar em absoluta segurança, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ele. Aqui está dito contra a igreja. Mas quem é a igreja senão você? Senão eu, senão os discípulos? Está pensando que é aquele prédio? Que é aquele CNPJ? Que é aquele CGC? Está pensando que Deus é tarado em púlpito? Que ele tem um fetiche templário? Igreja é gente. É só essa igreja que Jesus conhece.
Portanto, ele está falando de mim e de você, de discípulos. E as portas do inferno não prevalecerão contra ti. Não prevalecerão. Agora, a pedagogia é tão extraordinária que ele diz isso levando o pessoal para o meio da Sapucaí. Vocês querem ver como é que é? Não é uma sugestão de programa. É apenas a pedagogia da libertação. Vocês querem ver? Eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo. Essa declaração cabe na direção da casa de César, dos ídolos, em qualquer lugar, na porta do inferno, dentro do inferno, em qualquer ambiente. Vocês não andarão como quem se acovarda, vocês não serão seres da evasão, da fuga, da alienação, do medo, das geografias proibidas, dos pânicos, dos terrores, do hoje estou salvo, hoje não estou salvo, hoje obedeci a Deus porque fui a um lugar que é um CEP consagrado. E hoje eu estou numa situação ruim porque eu passei por um lugar que é um CEP desconsagrado. E Jesus acaba com tudo isto. E diz que se o discípulo não for sal da terra, ele não presta para nada. Se essa luz não puder ser mais poderosa do que os deuses de Cesareia de Filipe, ela não presta para nada. Se o caminho dessa fé for um caminho de fuga, de evasão e de síndrome do pânico em relação ao contágio do mundo, não existe dentro de mim o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que existe é no máximo um indivíduo que segue crenças e tem pavor de não segurar a onda se a sugestão for mais forte do que a crença que nele existe. Aí tanto faz como tanto fez. Continua a ser uma porca, só não está suja, está lavadinha, mas a natureza não foi transformada. O discípulo, portanto, minha gente, é um indivíduo que fica tão cheio da consciência de Deus na sua própria existência, que ele não tem medo de nenhum inferno, de nenhum portão no inferno. Ao contrário, o surto cresce tanto. Não aquele surto de se achar um oráculo de Deus. Esse não. Mas o surto da fé. Da certeza de que maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Da certeza de que existe sobre mim a ordem, a palavra que assevera da parte de Jesus: eis que eu vos dei autoridade sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno, e nada absolutamente vos causará dano. Essa certeza é maior do que tudo. Quando a realidade do Cristo, do Filho do Deus vivo, vai entrando e se embrenhando em nós, e na experiência de Pedro a gente vai ver no curso e na sequência das coisas que foi um processo crescente, embora o espigão já estivesse plantado no âmago dele, o enraizamento é crescente. No entanto, quando essa presença está lá, o indivíduo pode até negar no pátio de Caifás, mas ele não aprenderá nenhum outro caminho que não o traga de volta para o mesmo lugar, sem que ele seja o John Lennon e nem o Paul McCartney cantando "This long and winding road always brings me back to your door". Mas ele sabe que ele vai rodar, mas ele vai voltar para aquela porta. Porque a porta está nele. E ele anda nela e com ela, e portanto, essa certeza é tão maior que tudo,
que ele deixa de ser um indivíduo preocupado com o diabo. Na realidade, ele sabe que o surto da graça de Deus nele é tão poderoso que ele passa a ser um problema no inferno. Em Jesus eu sou a macumba do diabo, vocês entenderam? Eu sou, em nome de Jesus, a macumba do inferno. Na realidade, o que Jesus está dizendo é isso. Podem botar, faça esse despacho de graça na porta do inferno. E que despacho é esse? Na sua presença, cheia do Espírito Santo, como sal de Deus, luz do mundo, carregando a palavra da vida, sem medo de nada nem de coisa alguma. Um assombrador de assombrações. Um discípulo do Evangelho, aprendendo todo dia que o caminho é esse, dinâmico, móvel, tabernacular, andando e o seguindo. E se o caminho passar por Cesareia de Filipe, na presença dos deuses, a gente, como o salmista diz, canta louvores e exalta o nome dele na Assembleia dos Deuses, dizendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem quiser fazer bom proveito, aproveite a palavra. Vamos ficar em pé e vamos orar. Vamos dar as nossas mãos para impedir a saída. Eu queria só dizer a vocês, todos que estão aqui, que nós estamos tendo o privilégio de termos um grupo. Chega só um pouquinho para o lado de cá, que é para ele poder... Isso, beleza ali. Que é para esse povinho amado que está aqui, ó, na câmera, vendo a gente no Brasil inteiro e em muitos países do mundo, assistindo a gente ao vivo e direto agora. Vocês não querem mandar um beijão para esse povo de Deus que está espalhado pela terra? Amém? Amém. Ah, não, esse amém de vocês não manda nem até no outro lado da rua. Aqui, galera, ó, galera. A Adriana, que ficou dodó em casa, não está nem ouvindo o amém de vocês. Vocês querem mandar um grande beijo para esses irmãos queridos? Em nome de Jesus? Então, que bom. E nós vamos orar juntos aqui. Eu estou muito feliz hoje à noite que eu olhei daqui e vi a presença do meu amigo Peniel Pacheco, companheiro de muitos anos. E meu querido amigo e irmão, ele e a Zenilda, a esposa dele, bem-vindos de coração, meus amados. Viu? Vamos orar juntos? Tem alguém com muita vontade de orar ao Senhor? Mas não vale ser pelo joanete da sua vizinha, nem pela sua coelhinha de estimação que amanheceu espirrando. Pelo amor de Deus, se você for orar, ore a propósito do que você ouviu e do que tenha ecoado no seu ser. Do contrário, não se preocupe. Deus acha melhor. Senhor Jesus, muito obrigado pela possibilidade de nós estarmos falando como quem conversa entre amigos sobre o caminho do discípulo. Obrigado pela simplicidade de cada luz, de cada instrução, de cada toque simples que abre mundos de percepção para nós, o que nos salva de inúmeros enganos. Eu quero pedir que o que foi dito hoje aqui, que é palavra do Evangelho, que seria dita do mesmo jeito há 1900
950 anos atrás, quando não havia nenhum texto para se ler, mas só havia as memórias a se contar, teria sido dito do mesmo jeito, da mesma forma, em Colossos, em Éfeso, em Filipos, em Roma, em Jerusalém, em Antioquia, em qualquer outro lugar, em qualquer outra noite, onde os discípulos se ajuntassem, alguém que soubesse de ti, te conhecesse há mais tempo no caminho, estaria dizendo palavras semelhantes às que eu disse aqui. Porque eu sei, Senhor Jesus, que o que eu falei é o espírito do Evangelho. Amém. Tendo nós Bíblias para carregar na mão ou arrancando alguém ou alguns, todas elas de todos nós. Mas se essa consciência estiver em nós, mesmo sem nunca mais termos acesso a uma Bíblia, nós ainda assim jamais deixaremos de andarmos pisando no chão da palavra viva e eterna. Por isso, escreve o Evangelho em nós, para que nós nos tornemos verdadeiramente teus discípulos. Nós pedimos que seja assim. Em nome de Jesus. Amém. Amém.